Hoje com o Fernando Wagner, que é tecnólogo em agropecuária, gerente comercial, para falar um pouquinho sobre um assunto onde o Paraná reina bem, que é o trigo, né, Fernando? Bom dia, obrigado pela presença. Com certeza, bom dia. Uma satisfação estar novamente aqui com vocês. E o trigo, ele vem nos oferecendo desafios no dia a dia, e o objetivo da Biotrigo, enquanto obtentora de cultivares de trigo, é vencer, estreitar esses elos realmente que nos tornam a cada dia mais felizes por trabalhar com essa cultura que não só agronomicamente agrega muito dentro da propriedade, mas também a gente está trabalhando diretamente com segurança alimentar. Então, é uma vitória a cada dia trabalhar com a cultura do trigo. O trigo que também não é nosso, eu já falei, o café no início do programa veio da África, o trigo veio da região do Mediterrâneo, né? Exato. A cultura do trigo, ela tem um desenvolvimento focado aqui no Brasil, e quanto mais se conhece o programa de melhoramento fora dele, a gente vê que realmente são ambientes desafiadores. E isso vem nos fazendo muito forte enquanto obtentores, porque realmente o clima do Brasil, por se tratar de um clima praticamente subtropical, na região onde se planta trigo, realmente ele faz com que os obtentores tenham uma atenção especial. Nós temos 3 pontos onde a gente está muito focado dentro do programa de melhoramento. O primeiro deles é manter a viabilidade dentro da propriedade, obviamente que é o rendimento, muito atento àquilo que o mercado vem sinalizando, e aí vem um fator bem interessante. O Brasil evoluiu muito em qualidade industrial. Nós lançamos pela primeira vez na história 2 cultivares de trigo na região North Dakota, nos Estados Unidos, de onde inclusive vem trigo importado para o Brasil. Cultivares desenvolvidas pelo nosso programa de melhoramento pela primeira vez nos Estados Unidos. E é óbvio, dentro desse clima que o Brasil nos oferece, a gente tem que estar sempre muito preocupado com doenças de difícil controle. E esse foi um dos temas que a gente abordou no nosso seminário técnico no Paraná. Essa questão da qualidade do trigo, uma vez, eu já discuti esse assunto várias vezes, mas as pessoas sempre dizem que o trigo precisa buscar a qualidade. Esse é o diferencial que o trigo brasileiro tem que procurar e tem que encontrar. Quando você fala de 2 cultivares desenvolvidas aqui, que foram plantadas nos Estados Unidos, é sinal que nós estamos indo nesse caminho? Com certeza, Otavinho. Nós evoluímos muito dentro do programa. A Biotrigo foi buscar germoplasma em várias regiões do mundo para poder adequar dentro do programa de melhoramento, cruzando essas cultivares, essas linhagens que vêm de fora do país, trazendo adaptação para a nossa região, e esse também sempre é um grande desafio. Mas fica claro que o fato de ter cultivares brasileiras sendo lançadas numa região tão exigente em qualidade industrial como é North Dakota, inclusive a gente já tem reportes de que está vindo trigo brasileiro, ou seja, genética criada aqui no Brasil, com esse trigo importado que vem dos Estados Unidos. Então esse é um grande avanço e é um fato que nos traz grande felicidade, e temos certeza que a gente está sim no caminho certo. O que a gente tem que quebrar esse rótulo que o trigo brasileiro não tem qualidade, porque há muitos anos os programas de melhoramento estão atentos a isso e realmente a gente vem dentro de uma grande evolução. A gente tem um outro problema, que é o problema de mercado também do trigo. E às vezes você vê o produtor se queixando, eu tenho trigo, mas agora não tenho preço. Ou então o governo dizendo, cadê o trigo e agora tem preço. Se a gente caminhar por esse caminho da qualidade, a gente vai conseguir fechar essa equação? Ou pelo menos encaminhar? Nós temos 2 grandes desafios. O primeiro deles é genético, é fazer com que o produtor de trigo colha trigo todos os anos. E este é um grande desafio, porque no ano difícil, o ano que vem a Giberella, que vem a Bruzone, a chuva em pré-colheita, ele também tem as contas para pagar, e é através da genética que a gente vai vencer realmente este ponto. O segundo ponto, para se ter uma ideia, a gente contratou 2 profissionais que trabalham diretamente dentro do moinho. O programa de melhoramento ele tem um compromisso muito grande, que é estreitar essa relação entre o triticultor e o mercado moageiro. O mercado ele só segue aquilo que o próprio cliente vai buscar lá na gôndola do mercado. Então, essa é uma escada que vem acontecendo e por que isso traz que o Brasil importa tanto trigo. Justamente, mas a questão e a análise que tem que ser feita é que o consumidor brasileiro ele é exigente. Eu te dou um exemplo, trigo de farinha branqueadora, a gente só se vê aqui no Brasil. E fora do país a gente não vê esse tipo de trigo. Então, a dona de casa ela abre o pacote de farinha, que é a farinha branquinha. Então, é um mercado mais exigente, mas essa conexão e a facilidade que a gente vai ter em estreitar o elo entre o mercado moageiro, que é exigente, mas ele cumpre sim aquilo que o mercado, o consumidor lá na ponta busca, ele vai, através do programa de melhoramento, conseguir fazer uma conexão com o triticultor. O desafio está no seguinte, eu preciso manter rendimento, que é o que viabiliza, como eu disse, a cultura.
eu preciso seguir isso que o moinho vem cobrando do programa de melhoramento, mas ao mesmo tempo eu preciso trazer materiais que entreguem segurança agronômica para que a gente consiga cada vez mais reforçar os elos dessa cadeia. Como é que vocês discutiram também problemas de pragas e doenças? A gente vê muitas culturas hoje tendo problemas seríssimos com plantas invasoras. Como é que está a questão do trigo nesse cenário? Nós tivemos um painel que discutiu exclusivamente o manejo integrado de plantas daninhas. O Brasil tem um problema sério hoje, Otavinho, que é a sucessão de culturas dentro de uma monocultura, soja, milho e safrinha. E desde a região 2 e 3 do Paraná, fazendo um corte mais ou menos na metade do estado do Paraná até o Cerrado, a gente vem vendo um problema sério de ervas invasoras resistentes a ativos herbicidas. E a notícia ruim é que no mundo não se fala em novos ativos. Onde é que o trigo entra nisso? O trigo entra nessa janela, trazendo uma melhor cobertura de palha e realmente com essa cobertura de palha a gente tem uma incidência menor de ervas daninhas e todos os estudos mostram que a cultura da soja sobre a palhada de trigo, ela realmente tem muitos benefícios. Agora, a gente não está aqui dizendo que nós vamos parar de plantar milho e safrinha. Muito pelo contrário, tem regiões aptas a isso. A grande questão fica sobre aonde é que eu vou introduzir uma nova cultura para que dentro desse sistema, agronomicamente, o produtor possa ser beneficiado. Mas a região onde mais se planta trigo no Brasil, eu diria que o Vale do Paranapanema, norte do Paraná e seguindo para o sul do Brasil também, é possível fazer esse tipo de consórcio, de rotação de cultura, porque as três caminham praticamente paralelas, a soja, o milho e o trigo. Com certeza. A grande questão está em organizar o planejamento do produtor. Antes da semeadura do trigo, ele já tem que estar atento a isso, às épocas de semeadura, mas principalmente reservar uma parcela da sua área para que ele possa estar introduzindo essa cultura. Que realmente a gente não quer trazer o trigo só para ser uma cobertura de luxo, como muitos falam, mas ela de fato é uma cobertura de luxo porque ela tem fatores muito positivos à cultura que a sucede. Mas a gente quer trazer rentabilidade para essa cultura que é tão importante dentro de todo esse nosso meio agronômico. Vocês discutiram um ponto também durante o seminário com a seguinte frase: nunca foi tão fácil colher tanto. Como se aplica isso ao trigo, Fernando? A Biotrigo, dentro do programa de melhoramento dela, ela vem buscando trazer cultivares que se adequem a cada nicho dentro da propriedade, porque muitas vezes o triticultor, ele tem uma área mais fértil, ele tem uma área de média fertilidade, uma área que ele não quer investir tanto. Então a gente foi buscar, por exemplo, genética francesa, trazendo altos potenciais, que é o caso do Tebil Toruc, que é um material que realmente está sendo muito comentado. Agora, o caso de nunca foi tão fácil colher tanto, está ligado ao nosso lançamento desse ano, que é o Tebil Sossego. Ele vai chegar ano que vem para os multiplicadores de semente, e dentro dessa demanda que a triticultura vem trazendo para o Biotrigo, que é líder de mercado, em trazer materiais que se encaixem no médio e no baixo investimento. Justamente nesses anos em que o preço oscila um pouco, ou mesmo nessas áreas em que realmente você tem menor fertilidade. Então, o Tebil Sossego, ele contempla uma resistência tanto de folha quanto de espiga jamais lançada no mercado brasileiro. Por isso o nome é Tebil Sossego. E realmente a gente fala, nunca foi tão fácil colher tanto, porque ele te permite, trazendo essas resistências, não sossegar, porque a gente chama Tebil Sossego e não Tebil Milagre, né? Mas realmente porque ele vem trazendo altos tetos produtivos, unidos a essa resistência de espiga e a essa resistência foliar. Esse material realmente trouxe pontos fantásticos. Bom, o trigo gosta de pouca água e na época certa. Muita água acaba atrapalhando a qualidade do trigo. Mas a gente vive uma situação hoje de escassez de água. Nós tivemos aí um período longo de seca. O trigo também está suscetível a isso e vocês trabalham com novos cultivares no sentido de ter mais resistência a estresse hídrico? Foi muito pertinente a tua colocação. Eu estive há 2 semanas no PADEF, em Brasília, onde a gente abriu um novo multiplicador, que é numa região de irrigada. E aí sempre vem aquele questionamento. Nós vamos ter que economizar água. E o grande destaque que a gente traz de lá é a adaptação dos nossos materiais ao cerrado. Porque o nosso programa de melhoramento ele é todo desenvolvido em sequeiro. Então, quando você reduz a água, normalmente os materiais da região fria, que são, em sua grande maioria, cultivados no sequeiro, eles têm um destaque em rendimento, conseguindo cumprir aquela qualidade que o cerrado vem entregando. E, realmente, o cerrado ele tem um segundo desafio, que é a resistência à brusone. Então, trazer para o cerrado materiais que tragam maior resistência à brusone, no sul de Minas Gerais também, a questão da giberela, que é um ponto importante que a gente discutiu no seminário, são fatores importantes que vão ampliar a janela de semeadura naquela região. Foi o primeiro seminário que vocês fizeram? É o quinto ano consecutivo que a gente faz esse seminário no Paraná.
Nós estamos há 2 anos sediados em Campo Mourão com a nossa filial, a matriz está em Passo Fundo, e justamente por estar centralizado, o grande desafio em você trazer tantas pessoas ligadas à assistência técnica de tantas regiões é realmente a peculiaridade que essas regiões trazem. O trigo, ele tem uma reação muito diferente em cada região. Então, fazer um evento que comungue a demanda de todas essas pessoas é um grande desafio, mas realmente a gente agradece a todos que estiveram presentes e ao apoio que a gente vem tendo da pesquisa com relação à nossa situação hoje da triticultura, que em si inspira os nossos melhoristas a cada vez trabalhar mais e mais para entregar aquilo que o nosso mercado vem buscando. Fernando, agradeço a sua presença. Deixa os contatos de internet e telefone. Eu agradeço, sim. Nós temos o nosso aplicativo nos veículos iOS e também Android. É só colocar Biotrigo Genética e você vai estar podendo ter todas as nossas informações, inclusive uma calculadora para densidade de semeadura para trigo, milho e soja, que é um dos grandes desafios, você acertar na população. Nós temos também o nosso site, que é www.biotrigo.com.br. Se cadastre, busque as informações, porque eu falo o seguinte, Otavinho, a gente não pode errar a porteira dentro. Vamos deixar o desafio para o mercado. O meu e-mail é fernando@biotrigo.com.br. Contem com a nossa equipe, nós vivemos de trigo e nós acreditamos nessa cultura que realmente é muito importante, como eu disse, agronomicamente, mas também pensando em segurança alimentar dentro desse país que tanto vem galgando para conseguir uma condição melhor para a sua população. Muito obrigado, Fernando, e até breve. Eu que agradeço, um abraço a todos.